Fala galerinha do YouTube, tudo tranquilo? Você está no canal Química com Barradas e eu já quero te convidar. Se você não é inscrito ainda no canal, eu vou te pedir encarecidamente que já faça a sua inscrição, ativa as notificações, marca o sininho aí todas, que é para que a cada novo vídeo que eu venha postar, ele chegue até você para que você possa acompanhar todo esse conteúdo. Beleza? Tranquilo? Então, barradas na área para a gente discutir hoje um tema importantíssimo dentro da química ambiental, tema esse chamado de destruição da camada de ozônio. Olha só, tá? Importantíssimo esse tema, um tema aí, não é, bastante atual, não é? Você tem atualizações aí, não é, a todo momento da NASA em relação, não é, ao monitoramento desse buraco na camada de ozônio. Perfeito? É sobre ele que nós queremos falar. Senhores, primeiramente, eu quero começar essa discussão aqui te falando que a destruição na camada de ozônio, ela é um fenômeno, um problema ambiental de caráter global. O que é, primeiramente, a camada de ozônio? Você já sabes que é um escudo que protege a gente das radiações solares, dos raios ultravioletas provenientes do Sol, principalmente os raios ultravioletas do tipo B, que são os mais nocivos à nossa saúde. Perfeito? Então, dizem os especialistas que se você não tivesse essa manta, esse escudo protetor, dificilmente você teria vida no planeta, porque dificilmente alguma espécie iria sobreviver a tamanha quantidade de radiação solar que incidiria diretamente no planeta. Fora o agravamento do efeito estufa, você teria temperaturas absurdas no planeta, de modos que talvez a vida ficasse inviável. Perfeito? E essas questões já foram objeto de prova várias vezes. Inclusive, eu já quero logo te trazer uma sinonímia aqui, que a destruição da camada de ozônio também pode ser chamada de depleção na camada de ozônio. Olha a palavrinha depleção. Já foi utilizada, inclusive, em provas do Enem, beleza? Se esse é o teu foco. Autores de livros também já falam em rarefação. Por quê, não é? Por que rarefação? Veja que essa palavra, ela vem aí de rarefeito, né? Dá a entender, faz você lembrar a palavra rarefeito. Porque, na verdade, quando a gente fala buraco na camada de ozônio, esse buraco, ele é um buraco entre aspas. Na verdade, o que você tem é uma diminuição da espessura da camada em determinadas regiões. E aí essa diminuição na espessura faz com que a quantidade de ozônio fique mais rarefeita nesse ponto. Aí a gente acaba chamando isso de, entre aspas, buraco na camada de ozônio. Bacana? Tranquilo? Show de bola! Uma coisa interessante que eu quero comentar contigo é que o ozônio ele tem fórmula molecular O3 gasoso. Perfeito? É uma obrigação sua já saber que o ozônio é o O3. Se você quiser observar a estrutura dele, ele é assim, ó. Esta é a fórmula estrutural. Eu vou te mostrar aqui a molécula de ozônio. Ela é mais ou menos parecida com isso, senhores. Veja, não é? Você tem aqui uma ligação dupla. E o que você está visualizando aqui como uma ligação simples é uma ligação covalente coordenada ou ligação dativa. Em alguns livros ela é representada por uma setinha, mas ela é mais corretamente representada apenas por um traço simples. Mas é uma ligação dativa bem aqui. E você ainda tem um par de elétrons livres que eu estou representando por uma nuvem eletrônica aqui na minha molécula. E esta nuvem eletrônica aqui para cima acaba orientando esses outros dois átomos de oxigênio aqui para baixo, né? E a molécula fica tortinha para baixo, justamente na geometria angular. O nome disso é teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. As ligações químicas e as nuvens eletrônicas, elas têm que ficar na maior distância angular possível. É isso que determina a geometria da molécula. Então, importantíssimo você saber que essa molécula, ela tem geometria angular e ela é uma molécula polar. Tranquilo? Isto é muito perguntado em prova, senhores. Isso é campeão de cobrança, não é? Essas características são campeãs de cobrança em provas de vestibulares. Geometria e polaridade. Então fica de olho nessas informações. Bacana. Agora eu quero comentar com você aqui, basicamente, não é, o ozônio estratosférico. Senhores, onde é que o ozônio está localizado? Ele está localizado, obviamente, na camada de ozônio. E onde ela fica?
aproximadamente de 13 a 35 quilômetros de altitude, aproximadamente. Ela fica numa região da atmosfera chamada de estratosfera, perfeito? A estratosfera, não é? Ela fica logo após a troposfera. Então, da superfície terrestre até mais ou menos 13 quilômetros, você tem a troposfera. De 13 até 50 quilômetros, mais ou menos, você tem a estratosfera, né? Então, dentro da estratosfera, de 13 a 35, você tem a camada de ozônio. E a gente já sabe que o papel é filtrar os raios ultravioletas provenientes do Sol. Eu quero dizer para você que a camada de ozônio, ela tem uma formação natural que pode ser representada pelo seguinte aqui: moléculas de oxigênio, de gás oxigênio. Veja, não é que aqui uma molécula de gás oxigênio, quando sofre ação do ultravioleta proveniente do Sol, veja que você tem aqui a formação de 2 oxigênios atômicos. Perfeito? Se esse oxigênio atômico que fica presente na atmosfera, se ele interagir com moléculas de oxigênio, veja o resultado da interação, não é? Se ele voltar a interagir com uma outra molécula de oxigênio, se ele encontrar na atmosfera uma molécula de oxigênio, verifica que ele forma a molécula de ozônio. Ele acaba produzindo o ozônio. E o que acontece é que algumas substâncias produzidas aqui na Terra, elas acabam chegando na estratosfera e são verdadeiras, não é? Vilãs, essas substâncias. Você tem, na verdade, verdadeiros vilões ao ozônio. Perfeito? E aí, quem são esses caras? Vou te apresentar alguns aqui. Você tem o CFC, que por sinal é o principal. Você tem o tetracloreto de carbono e você tem compostos bromados, como por exemplo os halons. São compostos que apresentam bromo, que também são agressivos. Alguns compostos desses funcionam, não é? Em extintores, estão presentes em extintores, são utilizados como solventes. O CFC, principalmente encontrado em aerossóis, muito encontrado na década de 80 em sprays, encontrado em produtos relacionados à refrigeração. Senhores, esse cara, quando ele é lançado na atmosfera, esses gases, eles são bastante inertes. Eles são inertes, de modo que eles não reagem com praticamente ninguém aqui na troposfera. Aí o que acontece? Se ele não reage com quase ninguém, ele acaba chegando na estratosfera sem maiores problemas. E quando ele chega lá na estratosfera, ele vai dar de cara com o ozônio e aí você vai ter o mecanismo de destruição que nós vamos te apresentar daqui a pouquinho. Agora, o que faz o CFC ser uma molécula, um gás, vamos dizer assim, uma substância invejável, são as suas características. Veja que ele é um gás que não é tóxico, ele não é inflamável, ele é estável, perfeito? Bastante estável, ele é de produção barata, ele é de fácil estocagem e armazenamento, então você já percebe que ele tem muitas qualidades. De modo que se ele tem todas essas qualidades, dificilmente você vai conseguir encontrar alguém que o substitua, não é? Então, esta é a ironia do destino. Ele é um cara inerte, não é tóxico, não é inflamável, tem todas essas características invejáveis, só que aí que está o problema. Ele é inerte quando ele está aqui em regiões mais baixas da atmosfera, mas quando ele chega na estratosfera, esse é o grande problema. E quando ele chega na estratosfera, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que a gente chama de destruição catalítica, ok? Olha o termo aqui. Destruição catalítica, porque o cara que vai ser responsável por destruir o ozônio, no mecanismo de destruição, ele é regenerado ao final do mecanismo. Quando a gente tem uma substância no início de um mecanismo e ela é regenerada, ela é reciclada, vamos dizer assim, ela aparece novamente no fim do processo, ela não é consumida no processo, a gente chama para isso de catalisador. Logo, a destruição a gente diz que ela é catalítica. É um termo muito utilizado segundo as melhores bibliografias na área que você tem relacionadas à química ambiental. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Imagina que você acionou aqui na Terra um spray, por exemplo. Várias moléculas de CFC foram lançadas no ar, bacana, e elas vão subindo, elas passam pela troposfera de forma inerte,
sem reagir com quase ninguém. Quando elas chegam na estratosfera, elas encontram com o ozônio. Só que o CFC não interage imediatamente com o ozônio. O que acontece é que quando o CFC, tá bem aqui, eu representei a molécula aqui para você, CF2Cl2, essa é a representação correta dele, ele está bem aqui, não é? A prova, inclusive, pode te pedir a nomenclatura e o PAC desse cara. O nome dele é dicloro, difluor, metano. Esse seria o nome oficial. Coloquei ele aqui para você, CF2Cl2. Quando ele sofre a ação do ultravioleta proveniente do Sol, quando ele sofre a ação da radiação ultravioleta, a gente está representando aqui por Hni, a energia de um fóton, né? É Hni, constante de Planck versus a frequência. Bacana? Encara isso aqui como se fosse uma onda eletromagnética. Bacana. Um ultravioleta proveniente do Sol. Galera, quando o ultravioleta atinge a molécula do CFC, rola uma cisão do tipo homolítica. Isso pode cair na sua prova também. Porque lembra que a cisão homolítica, né, ela é beneficiada pela presença de luz, calor ou peróxido. Você vai estudar isso, inclusive, nas reações orgânicas. Então, como você tem luz aqui, vamos dizer assim, não é? Você tem uma onda eletromagnética aqui. Senhores, então a tua cisão ela é do tipo homolítica, vão formar dois radicais livres. E desses dois radicais livres, o radical que te interessa é o cloro. Ele é que vai começar o processo de destruição do ozônio. Então eu representei ele bem aqui por uma bolinha azul. Está aqui representada também, não é, a fórmula estrutural do CFC, o CF2Cl2. Veja que a geometria dele agora é tetraédrica. Eu tenho um aqui para mostrar para você. Esta é a molécula de CFC. Apesar de eu estar representando o carbono aqui no meio de laranja, mas faz de conta que o carbono é essa bolinha preta que eu estou segurando. Esses outros dois átomos representados em preto aqui são dois átomos de flúor. E esses dois azuis são dois cloros. Tranquilo? Na hora que chega o ultravioleta aqui, o ultravioleta faz uma cisão do tipo homolítica e remove esse cloro aqui, senhores. Vocês não têm mais esse cloro. Aí você fica só com CF2Cl e este cloro aqui foi liberado. É ele que vai interagir com a molécula de ozônio. Bacana? Vamos ver ele interagindo com a molécula de ozônio? Então, no início da aula eu te mostrei essa molécula aqui. O que eu vou fazer? Eu vou remover essa nuvem eletrônica aqui só para a interação ficar melhor. Está aqui a molécula de ozônio. Você vai interagir o cloro com esta molécula. Senhores, vai começar o processo aqui. Cloro reagindo com a molécula de ozônio. É exatamente o que eu tenho aqui em mãos. O que vai ser formado aqui, não é? Este cloro, ao interagir com essa molécula, vai fazer uma reação química, senhores, e vai se unir a um dos oxigênios da molécula do ozônio, formando aqui o monóxido de cloro, ClO, e vai liberar para a atmosfera uma molécula de gás oxigênio. Olha o que você produziu aqui, duas moléculas. Essa molécula de oxigênio foi liberada para a atmosfera. Você está com ClO bem aqui. Senhores, lembra que eu falei que naturalmente o gás oxigênio ele sofre influência do ultravioleta e forma oxigênios atômicos? Então você tem oxigênios atômicos perdidos pela atmosfera. Eis um oxigênio atômico que se encontrar com essa molécula aqui de óxido de cloro, veja, está aqui o óxido de cloro, ou monóxido de cloro, né? Para ficar mais correto. Se um oxigênio monoatômico aqui, não é? Se um oxigênio atômico interagir com essa molécula, senhores, ele vai justamente se ligar aqui a este átomo de oxigênio, formando uma nova molécula de gás oxigênio e liberando o cloro daqui. Na hora que o cloro for liberado daqui, você vai ter a formação de uma nova ligação química, perfeito? E uma molécula aqui de gás oxigênio, que também vai ser liberada para a atmosfera, molécula de gás oxigênio. E você produzir um átomo de cloro. O que esse cloro vai fazer? Vai voltar a interagir com o ozônio, reiniciando o ciclo. Você percebeu isso aí? Tranquilo?
A mesma coisa, o mesmo ciclo aqui, que já foi representado em provas de vestibulares, esse ciclo, tá? Você tem que compreender ele, né? A interação aqui do cloro com o ozônio, eu estou te mostrando através de reações químicas agora. Olha o cloro interagindo com o ozônio, bem aqui, ó. Perfeito? Bolinha azul é cloro, bolinhas vermelhas são oxigênios. Tá aqui cloro interagindo com o ozônio. O que que vai formar? Monóxido de cloro e gás oxigênio. Tá aqui os dois, olha. Primeira equação. Esse processo está representado bem aqui pelo número 1. Depois, este monóxido de cloro aqui interage com um oxigênio atômico. Está bem aqui a interação, senhores. Monóxido de cloro interagindo com oxigênio atômico. Isso aqui vai devolver o cloro. Veja que ele foi aqui, não é, reciclado, não é? E aí você tem a formação de uma molécula de oxigênio que vai ser liberada para a atmosfera. Se você quiser encontrar o processo global aqui, basta cancelar um cloro com o cloro, o monóxido de cloro com o monóxido de cloro e escrever aqui embaixo o que foi formado. Veja que você tinha o ozônio inicialmente e agora ele foi destruído, foram produzidas duas moléculas de oxigênio. Uma molécula de gás oxigênio produzida bem aqui e outra molécula de oxigênio bem aqui, restabelecendo no mecanismo aqui quem? O cloro. Apareceu de novo a bolinha azul que vai interagir com novas moléculas de ozônio e vai continuar destruindo a molécula. Senhores, se nós pararmos de eliminar CFC neste exato momento, você ainda vai ter por muitos anos essa destruição. Porque o tempo de vida útil, vamos dizer assim, o tempo que uma molécula de CFC permanece na atmosfera é de 80 a 100 anos. Perfeito? Então veja que ela dura muito tempo na atmosfera. E uma única molécula de CFC, nesse período todo de tempo de vida útil dela, ela é capaz de destruir 100 mil moléculas de ozônio. Então veja que, ainda que sejam, né, ainda que a gente cesse nesse exato momento a eliminação, não é, para o ar de CFC, e aí a liberação de CFC para o ar atmosférico, ainda assim essa reação ainda iria continuar por muitos anos, devido ao tempo de vida útil, devido à estabilidade que essa molécula tem no ar. Perfeito? Cuidado com esse mecanismo aqui, também pode ser cobrado em prova para você. Um outro cara que agride também a camada de ozônio seria o monóxido de nitrogênio. Este NO ele é produzido a partir da queima de combustíveis. Verificou-se que em aviões supersônicos, não é? O avião, o jato supersônico, ele injeta monóxido de carbono diretamente na estratosfera, praticamente, devido viajar a altíssimas altitudes. Bacana! E aí, senhores, a queima de combustíveis, então, não é? Em aviões, em foguetes, vai liberar o NO. E veja a reação aqui, uma das etapas desse mecanismo, que ele pode se aplicar também ao NO. Se ele interagir com o O3, você vai ter a formação de N2 mais O2. Você percebe que você tinha o O3 e agora você tem oxigênio. Você destruiu novamente aqui o ozônio. E eu também posso considerar que o NO é um catalisador. Se você observar o mecanismo completo, você vai ver que o NO ele é regenerado ao final. Perfeito? Essas são as etapas de destruição, são importantíssimas e você tem que compreender. Para finalizar a nossa aula, eu quero te apresentar então possíveis consequências e uma possível remediação. Aqui é mais tranquilo porque você já consegue deduzir quais são os danos causados à saúde, não é? Senhores, então essa radiação ela é muito maléfica à nossa pele. Pode de repente, com o passar do tempo, desenvolver um câncer de pele. Não é? Por isso, então, não é que ela causa danos à pele. Mas pode causar danos à visão? Pode. Desde uma catarata até uma cegueira, por exemplo. Ela pode causar prejuízos aos vegetais. Pode causar prejuízos ao fitoplâncton, não é? Presentes aí, não é? Relacionados à vida aquática. O fitoplâncton seria, então, a base, não é? Da cadeia alimentar aquática aí, marinha. Perfeito? Então, importantíssimas essas informações, esses danos causados principalmente aos seres humanos diretamente e aos vegetais. Fica ligado nisso aí, não é? E como você faria para remediar? Senhores, a não exposição seria o melhor remédio. Você não se expor de maneira excessiva aos raios ultravioletas provenientes do sol. Perfeito? Você sabe que você não pode cessar a exposição completamente
Porque a vitamina D, por exemplo, precisa do sol, não é? Você sabe que ele é importante para a vida. O sol em excesso, ele vai provocar queimaduras e posteriormente, né, quem sabe no futuro aí, desenvolver outras doenças mais sérias. Uma outra maneira de remediar, né, estamos falando aqui da proteção humana, né, primeiramente, usar filtros solares. Bloqueadores, inclusive se você estiver numa área de balneário, se você estiver na sombra, porque você sabe que mesmo na sombra, o ultravioleta ele é refletido e pode chegar até você. Por isso que você já percebeu, às vezes, que você foi a uma praia e você ficou bronzeado, mesmo estando na sombra. Como é que pode isso, né? É porque o ultravioleta ele pode ser refletido e ele pode chegar até você. Então, chegou numa área aberta que esteja fazendo sol, bloqueador solar. Não tem jeito. Principalmente, não é? Se a sua pele ela for um pouco mais branca, não é? Com um pouco mais de ausência de pigmentos, a pele sofre mais a incidência do ultravioleta. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E aí, senhores, nós temos aqui um acordo internacional, não é? Que foi firmado ali por volta de 1987 por mais de 150 países. Ok? E este acordo internacional, chamado Protocolo de Montreal, ele, não é, seus países signatários aí, se comprometeram a reduzir a emissão de CFC ou substituir o CFC por outras substâncias. Você já teve um grande avanço nesse sentido e em alguns países, inclusive, praticamente já cessaram, não é, numa porcentagem aí considerável a emissão de CFC, já foram substituídos por outros compostos. Mas como te falei, a dificuldade é porque o CFC ele tem muitas vantagens. Você conseguir uma substância que o substitua a essa altura é um pouco complicado, não é? Mas, enfim, tem-se notícias muito boas provenientes da NASA, não é? Inclusive no ano de 2019, não é? Recente, você teve aí uma matéria em uma das revistas científicas aí, não é? Muito famosas no mercado, onde estudos e fotografias da NASA, não é, de um grupo de estudo, já mostrou que o buraco ele já vem diminuindo, vamos dizer assim, não é? A camada ela já está conseguindo se regenerar em função de todas essas ações. Você teve muitas outras ações. Por exemplo, em 1990, você teve, não é, a emenda de Londres. Você teve em 92 a emenda de Copenhague. Então, vários outros acordos aí nesse sentido de minimizar os impactos na camada de ozônio. Muito importante essas informações. E uma previsão otimista é para que a camada esteja quase toda recuperada no ano de 2050, 2060. Essa que é a previsão. Mas a gente já tem percebido melhoras nesse sentido, o que já é uma boa. Estamos precisando, não é, de boas notícias, visto que eu estou gravando esse vídeo aqui à época de uma pandemia. Todos nós estamos passando por isso, uma situação muito delicada e muito complicada no planeta. Então, pelo menos uma boa notícia em relação à camada de ozônio. Senhores, essas são as informações que a gente queria compartilhar com você. Espero que você tenha conseguido entender, não é, o que a gente queria discutir contigo. Qualquer dúvida, de repente, reveja o vídeo, tem muitas informações, de repente você passou aí batido em alguma delas. Tá bom? Eu já queria te desejar aí bons estudos. Valeu, galera, até a próxima.